Imagine viver com apenas R$ 1,05 por dia. Essa pode ser novamente a realidade de 20 milhões de brasileiros com o fim do auxílio emergencial. Confira na reportagem de Gihanna Rodrigues. Com o fim do auxílio emergencial em 2021, o Brasil pode voltar ao patamar de desigualdade da década de 1980, aponta estudo do sociólogo Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole da USP e do Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Nós usamos a linha de $5,50 em paridade de poder de compra per capita, que é uma linha do Banco Mundial que é bastante utilizada por países que têm o mesmo nível de renda do Brasil, nós já teríamos nesse momento, sem contar o auxílio emergencial, mais de 30% da população em situação de pobreza. Isso é definitivamente um índice, assim, um montante que remonta ao final dos anos 80, quando a gente vivia uma pobreza acachapante e inaceitável, né? Principalmente tendo em vista que o Brasil é um país rico como um todo, né? 4 milhões de brasileiros passaram para a linha da miséria com um corte que diminuiu de R$600 para R$300. O economista Daniel Duque, da Fundação Getúlio Vargas, explica que esse índice nunca havia sido registrado. Quando a gente olha os microdados da PNAD Covid, que é uma pesquisa mensal que o IBGE tem conduzido esse ano, a gente observa que houve, progressivamente ao longo do ano, uma queda da pobreza extrema, a níveis que a gente não tinha registrado antes, né? A gente chegou ali em torno de junho, com a pobreza de 2,3% da população, a pobreza extrema, né? E a pobreza em torno de 18%. São realmente percentuais que a gente nunca tinha ainda registrado. Atualmente, mais de 15 milhões de brasileiros não procuram emprego, por causa da pandemia e por falta de postos de trabalho. Sem o auxílio emergencial, uma parcela dessa população deve tentar se recolocar no mercado de trabalho, engrossando ainda mais a massa de desempregados. Durante a pandemia, curiosamente, os índices de desemprego não aumentaram tão rapidamente como a gente poderia supor. E uma parte da razão disso é o fato de que a pandemia não é uma crise comum como as outras que a gente já viveu anteriormente. Ela é uma crise de caráter sanitário, epidemiológico. Então, para que as pessoas não se contaminem com o vírus que está circulando, é preciso ficar em distanciamento social. E o distanciamento social impede muita gente de procurar emprego. Então, são pessoas que estão em isolamento social, em distanciamento social nas suas casas e que não estão procurando emprego, logo não são computadas como desempregados. De fato, quando no fim da pandemia, mesmo com uma recuperação do mercado de trabalho, a gente vai ter ainda um grande percentual da população que não vai conseguir encontrar um novo emprego devido a questões estruturais, né, seja de baixa qualificação, de pouca experiência, muito tempo sem trabalhar, até pela questão da própria atividade econômica que vai se recuperar de forma desigual entre as regiões, enfim. A resposta para que a desigualdade não se aprofunde durante e após a pandemia depende de políticas econômicas do próprio governo, entre elas a manutenção do auxílio. Mas os especialistas afirmam que essa é apenas uma das medidas necessárias. Investir no auxílio emergencial, manter o auxílio emergencial é importante não só para os pobres, mas para essa propagação que ele causa. Mas isso não é suficiente para salvar os pequenos negócios. Então, medidas, por exemplo, que aliviem os pequenos negócios têm que ser feitas. Algumas delas podem ser desoneração de folha, etc., mas isso não é geralmente muito bom. Assim. Alguns impostos podem ser eventualmente adiados ou negociação de dívidas, mas uma política mais forte de empréstimos é central nesse momento. De fato, o que seria necessário seria rearranjar a nossa política social, seja melhorando a focalização dela, né? A gente tem programas que hoje a gente sabe que não chegam à população mais pobre também, mas também realmente realocando recursos de outras despesas, como enfim, gasto com o pessoal, gasto com os privilégios, enfim, e poder realocar para transferências diretas para a população mais pobre. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.